Estamos de volta. Gostaram do episódio da semana anterior? Eu adorei. Agora tem muito mais. Vamos voltar e falar um pouco de treinamento, capacitação e certificação? Vamos. Acho que o nosso convidado tem uma posição bastante forte sobre esse assunto, que eu compartilho. Fico feliz Nós com compartilhamos. isso, compartilhamos aqui. O que você acha de formação? Eu fiz formação, o Nick também fez, em escolas mais tradicionais, porque a gente queria conhecer do modelo e saber a encrenca que a gente estava... Os ritos, a dinâmica. Assim, saber da encrenca que você estava se metendo para querer ser conselheiro, pensar nesse tipo de coisa. Não, e eu confesso que eu fiz o curso, eu estava até na Microsoft nessa época, e tinham grandes projetos que nós tocávamos lá, e que o board não aprovava. Eu falei, que esse board não aprova nada? Meu Deus do céu, o que está acontecendo? E ficou muito claro para mim depois que era linguagem, abordagem, N outras coisas. Mas eu confesso que eu não estava pensando em ser conselheiro, eu queria aprovar meus projetos junto ao conselho. O que você acha disso, Roberto? Primeiro que virou moda você virar conselheiro. Tem empresas que estão vendendo cursos aí no digital com promessas de entrega, de empregabilidade, de remuneração fixa, de que vai trabalhar pouco, de que a dedicação é diferente. Ele estimula que gerentes façam esses cursos, o cara que está sem trabalhar, aposentado, um exemplo de um que perdeu emprego. É como se você pegasse um monte de gente com pouca experiência ou que está com um cérebro aposentado e fala, olha, temos um emprego novo para você, bom e funcional, vai virar conselheiro. Então a gente tem que ter muito cuidado com esses cursos de estilo pirâmide que só ficam enchendo lá a base de gente completamente despreparada e pagando caro, 12, 15, 20 mil reais para um curso, sei lá, ministrado por que tipo de profissionais. Isso sem contar do adicional do clube de networking que tem lá, né? Que é para poder embelezar, né? Aliás, o ser humano ele é movido a essa história de pague aqui que eu vou te dar acesso a fulano, esse clã, e você vai conhecer o mundo encantado das 7 chaves, que você lá vai conseguir abrir essa porta, né? Obviamente que nada disso existe. Acho que você trouxe até um exemplo bacana que, se você quiser fazer um curso de formação de conselheiro, vá para instituições de ensino tradicionais, que tem professores, acadêmicos, gente que já é conselheiro há 20, 30 anos. Escolas reconhecidas em governança. Escolas que têm este reconhecimento. E lá, eu já falei isso mais de uma vez, é polimento. Você não vai sair formado de lá como conselheiro porque você vai fazer esta formação. Ali é para quem de fato já é conselheiro ou já tem a estrada, já tem o histórico, já está ajudando e aconselhando pessoas, ou é um sucessor da família que está assumindo um negócio e depois vai para o conselho, a se preparar para os próximos passos dessa jornada. E aí você vai fazer esta especialização e tantas outras que são durante e o depois dessa formação. Lembrando que isso é uma entrega de trabalho de médio e longo prazo. Que essas formações de instituição, cara, são semanas de aprendizado. Não é um curso de final de semana, não é um curso de digital. Muita leitura complementar. Casos, exemplos práticos de troca, para depois você ir já para um outro estágio. E lembrando que todas essas formações que estão por aí, inclusive as acadêmicas, a parte da mão na massa, de ser consultivo, é muito mais a experiência que você tem de laboratório do que você fazer um curso de uma formação e achar que isso vai lhe habilitar para, de repente, ser um cara que vai ter uma pegada lá de ajudar as empresas. Lembrando que tem um aspecto seu, pessoal, de soft skills, que vão poder ser desenvolvidos e melhorados, os hard skills, que não é na formação de conselheiro que você vai ter essa habilitação. Aí você vai conseguir fazendo especializações diferentes, tendo mentorias individuais com pessoas bacanas, trocando informação com quem é conselheiro. Uma coisa que eu até sugiro, por sinal eu sou abordado nunca essa pergunta. Roberto, eu tô aqui pensando em ser conselheiro. Cara, me dá 30 minutos do seu tempo, porque me conta como é que é a rotina. Quando eu vejo que o cara é elegível para ser conselheiro, eu vou lá e passo como é que é. Cara, deixa eu te explicar como é que é a dinâmica, como é que começa a reunião, quais são os exemplos tratados, que tipo de informação você precisa ter. Como que você endereça uma solução se você pega a empresa nessa situação? Então, assim, são coisas que muitas vezes até a própria formação de conselheiro não traz isso à tona. E que você conversando com o universo vai entender, entendi o que é ser conselheiro, entendi que em empresa familiar você tem que fazer alta, você tem que fazer pauta, tem que fazer o pós, tem que fazer alguns calls, tem que falar com o dono que está com dor de barriga no fim de semana, que te mandou mensagem, o cara que está com insônia 4 horas da manhã quer falar com você, louco para não acordar. Você tem que estar preparado para isso, porque você tem uma dedicação de tempo que não é só da reunião. Existe um antes, o durante, o depois, e durante o ano todo. E às vezes você está 1 ano na empresa, 2 está no 3º ano, você fala, caramba, já que por um ciclo aqui, você tem que levantar a mão e pedir para sair. Ou até para dizer, cara,
já cumpri meu ritmo, você precisa de uma pessoa de um perfil diferente meu. A gente fala muito sobre isso, né? É claro essa... E esses cursos, cara, que estão por eles não entregam absolutamente nada disso. Quem cai nessa cópia aí, cara, vai jogar dinheiro fora. Quando eu fui fazer o curso, uma das coisas que ficou bem claro pra mim, eu não tava lá pra me tornar conselheiro, tava lá pra entender que encrenca onde eu tava querendo me meter, porque eu queria vir a ser conselheiro. Então eu fui lá aprender o que um conselheiro faz. E eu cheguei à conclusão de que eu preciso aprender um monte de outras coisas que eu não sei como executivo, que eu não tenho experiência ainda, para poder me tornar um conselheiro que vai agregar mais coisas na Neurose. Isso foi acho que foi uma porta para outras portas ali dentro. Como você falou, aí eu fiz outros cursos, outras coisas, fui estudar mais disciplinas, porque o conselheiro ele é um cara multidisciplinar, né? O Glauco fala muito disso, né? Eu não vou levantar a mão só para falar quando for tecnologia, quando for segurança, você tem que aportar em todos os temas que estão sendo debatidos. Você precisa ser multidisciplinar. E lembrando que tem conselheiros consultivos, só tem uma pessoa. Não tem duas nem três. E aí? Você só vai falar de cybersecurity? Você só vai falar de finanças? Não vai falar de operação? Não vai falar de auditoria? Retenção de talento, cultura, NPS, e tem a cabeça tudo. do empresário. Assim, eu sou conselheiro de uma empresa onde sou só eu conselheiro. Que é uma empresa de cibersegurança, de um amigo que está formando, e eu puxo a sardinha com ele de falar de negócio, de falar de fluxo de caixa, de falar de business, de falar de planejamento de longo prazo, não só de cyber, assim, falar, cara, eu sou seu conselheiro, não sou um consultor de cibersegurança, então eu vou te provocar com outros assuntos para você poder pensar em estruturar melhor a sua empresa, não é só a minha bagagem de especialização que você está contratando, acho que falta... Mas tem uma reciprocidade também do próprio empreendedor, né? O empreendedor tem que dar essa abertura e poder puxar essa frente, né? Que antes de você começar o trabalho, você tem que, nessa entrevista que a gente faz, né, de entrevistar o empresário, cara, preparar ele para saber, olha, a gente vai tratar todos esses assuntos aqui. Tá disposto? Você vai ter gente para poder fazer essa troca ou não tem? Vai você sozinho. Porque às vezes a empresa nem tem isso, não adianta você montar conselho. Não vai ter informação, não vai ter gente para poder debater, só o dono da empresa. Você quer um amigo bater papo? A gente marca uma cerveja, vamos tomar uma cerveja e bate papo e eu vou te dar um espetáculo. Mas não é estrutura de conselho, né? Então, exato. E quando a gente está atuando nessa estrutura de conselho e chega-se na conclusão que seria o momento para ir para um processo de M&A, alguma coisa do tipo, você deixa muito claro assim, o que tem que ser feito antes para que, por mais que você queira, seja o momento certo. É governança, é processo. Fala um pouco dessa jornada. Vamos lá, empresas que geralmente não conseguem ser vendidas é porque não tem governança boa, a começar pela governança financeira. O DRE é ruim, a contabilidade não bate, nunca foi auditada. E aí o comprador, quando ele for fazer uma espécie de due diligence inicial, você não vai ter nem certidão da companhia para mandar. Fala, opa, peraí, essa empresa não passa uma diligência, não gaste seu tempo, vamos precisar contratar um advisor de M&A para o mercado porque você não tem isso. 2, às vezes a empresa não está ainda com os números robustos ou com as margens adequadas para poder passar por um processo. Vai ter um desconto do preço muito grande, então o empresário precisa ser alertado. 3, às vezes a empresa está lá com um passivo precisando renegociar antes de projeto de M&A. O cara quer enfiar a bucha do passivo junto achando que o comprador não vai ver. Empurrar esse crédito. Não, amigo, não funciona assim. O M&A não vai salvar seu passivo. O passivo vai ser colocado na tua conta, que por sinal é maior que vale a tua empresa. Então, existe uma preparação que o empresário às vezes não tem paciência. Outra coisa, quando o mundo está acabando, não é hora de você querer vender empresa. Quando o dinheiro está caro, você vai vender sua empresa mais barato, porque o comprador vai querer desconto. Então, realmente você vai vender a empresa agora? Está o melhor momento de mercado? Sua empresa está no auge ou está caindo? Então, essas análises têm que ser feitas para depois ver se existe de fato comprador elegível, qual é o perfil e quais são os modelos de proposta que você colocar nessa mesa. Porque às vezes tem um negócio, cara, o cara não quer comprar 100%, ele quer comprar 30%, ele quer comprar 70%, quer que você trabalhe de funcionário para ele, quer te pagar um earnout de 4, 5 anos com o seu próprio fluxo de caixa. Hoje eu recebi um telefonema de um cara que tem de facilities, ele recebeu uma proposta indecorosa do comprador, que é uma empresa grande, é um gurilão, que eu falei, cara, seu advisor deveria lhe dizer que essa proposta que você recebeu, ela é obscena. Deixe claro que o advisor tem interesses, por favor, né? Exato. Então, como o advisor dele só quer boletar, não avisa dele. Eu falei, olha, eu tô aqui gratuitamente dizendo o que ele deveria estar lhe dizendo para alguém que você contratou e pagou. Então, você não contratou o Valverde, mas está ouvindo de mim. Cara, essa condição que você me mandou aqui, você não deveria topar nenhuma delas, pelos motivos 1, 2, 3 e 4. O cara ficou, agora eu faço o quê? Eu falei, você tem 2 caminhos. Você vai ouvir outra empresa de mercado, com este mesmo advisor que você contratou, ou você desfaz o contrato, espera o tempo e vai ao mercado. Você contrata um advisor que você seja mais confortável para poder lidar esses parâmetros de negociação, para você não entrar na roubada. Porque basicamente o que você tem na mesa é um negócio, uma proposta muito arriscada e muito ruim. Tua vida toda
tá nesse papel aí dessa proposta. Se você aceitar, você vai ser empregado dos outros para receber o pagamento parcelado com desconto. E normalmente o empreendedor, ele não tem esse conhecimento, não tem essa estofa para discutir com o gurilão, com o fundo grande ou com a empresa grande que quer comprar dele, né? Assim, se ele não tiver um assessoramento, cara, ele vai tomar um toco, ele vai sair prejudicado e depois que botou o papel no sangue ali, já E é era. onde o empresário tá sofrendo muito, né, cara? Porque tem muito advisor ruim. Essa turma egressa de mercado financeiro, de banqueiro, cara. O cara da planilha Excel ali que nunca... Esse cara não vai ser seu advisor bom, cara, porque é o seguinte, o cara nunca empreendeu, nunca perdeu noite de sono, não conhece os... Não foi no chão da fábrica, ele não pensa como empresário, ele pensa como executivo. É aquele cara do ecossistema doente que a gente estava falando aqui em outro episódio de conselho. Esse cara que você vai botar para negociar para você, ele não tem os incentivos corretos para negociar o que é melhor para você, e sim para o bolso dele. E ele vai de maneira muito sutil e colocar na situação em que o pacote de rabadas você só ganha no final. Que é isso que essa turma faz, espera assinar um MOU, com memorando de entendimento que não fala nada de coisa alguma, que não tem validade jurídica, para na hora do contrato as condições comerciais virem. Isso já passou de diligência, o comprador já fez um monte de coisa, você já está achando que está vendendo por um preço, já está pensando no Pix na tua conta, e o preço é diferente. Tem um monte de condição comercial que você não percebeu que está passando, que vai ter desconto futuro, que você não vai receber a grana agora, que o múltiplo não é aquele que foi combinado, que o múltiplo é 2 vezes menor e o teu advisor não sabe ou não viu, é incompetente, não fez a conta e não tem ninguém ali para te contar. Eu pego casos assim direto de pacientes que passaram na UTI ou que já vendeu, me mostra que vendeu, eu falei, parabéns, né? Que merda que tu fez. Cara, ele saiu dali com menos dinheiro do que ele entrou, né? Se ele tivesse continuado só remando, ele ia ter ouvido, eu tava lendo um livro que o cara conta vários casos desses de insucessos de M&A, de aquisição, e ele lista lá, fala assim, ó, caso da empresa, o cenário é esse, o cara botava por mês $500 mil no bolso, $1 milhão no bolso, ele trabalhou que nem um louco por 4 anos e botou $2 milhões no bolso. Meu Deus. Então, se ele tivesse só remado e depois de 2 anos ele fechado a empresa, ele tinha botado mais dinheiro sem sofrer tanto, que o cara virou um empregado de alguém grande, porradaria, cobrança. E o comprador, geralmente, é um cara estruturado, que sabe fazer essas aquisições, que tem um time dedicado para isso, que sabe da deficiência do vendedor, que sabe que o advisor de M&A às vezes tem conflito de interesse ou que o cara tecnicamente não está preparado para ter essa discussão. Então, ele está montado em dinheiro por algum motivo. Então, o bobo da sala não é ele, bobo é você que não está com dinheiro no bolso. Né? Então, o esperto com dinheiro vai tentar te rabar. A questão é, cara, como você se desvia das voadoras aí para tomar menos porrada. Tá? Assim, eu tomei várias enrabadas no meu M&A e eu tive boa assessoria. Então, algumas delas eu fui avisado e outras não. Que nem meus advisors sabiam. Depois que eu casei com o Gorila, que eu comecei a dormir na cama com ele, que eu vi quem era, eu falei, entendi a piroca que eu tô recebendo aqui. Mas é verdade, essa discussão, né? Assim, e mesmo o cara bem assessorado, como você colocou, assessorado, o cara às vezes tem uma assessoria muito maior e muito mais robusta do que a sua, né? E o empreendedor, na verdade, ele acaba sendo meio que autossuficiente, né? Ele fala assim, não, eu trouxe esse negócio até aqui, eu vou vender, eu sei, é mais um contrato que eu vou negociar, mas o contrato é tão grande, cheio de vírus... Se for sozinho no peito na raça, vai apanhar muito. Se for assessorado, vai apanhar menos, mas se for mal assessorado, vai apanhar igual. Então o desafio do empresário é, ache um bom assessor, entreviste o cara, veja quais são os... interesses estão alinhados, não? Qual é a sua experiência, você vendeu quais empresas, como é que foi, você conhece o que do meu setor, você já botou alguma coisa de pé, você já teve empresa também, você já vendeu... Qual é o seu relacionamento com os compradores? Que às vezes o cara tem interesse. E, cara, muita boutique fica atrás de quem tá dinheiro e fala, você tá vendo em que setor? Eu tô vendo educação. Tá bom. Aí ele fica fazendo cold call no LinkedIn, ligando para dono de escola. Olha, temos o comprador do seu negócio. Porque, mentira. Ele sabe que tem empresas olhando o setor de educação. Ele já vai pegando um monte de mandato, fechando de indústria de caça-mandato, bota debaixo do braço. E aí depois sai telefonando para um monte de suposto comprador. Ele quer criar oportunidade, na verdade, né? E aí, o empresário já fica achando que tem comprador. A abordagem é completamente infeliz. Temos comprador, vamos transformar o seu negócio, transformar a sua vida. Eu tô aqui em São Paulo, eu acesso todo mundo, eu tenho tudo, não tem porra nenhuma. Assim, o empresário cai nessa, cara. E Roberto, você fez os seus exits bem-sucedidos. Quando você decidiu fazer o exit, o que você buscava naquilo? Qual que era o seu... Eu tinha a minha tese de longo prazo desenhada. Então, assim, eu arrumei um investidor para crescer meu negócio. Então, eu faturava 50 milhões e eu queria chegar em 1 bilhão de faturamento. O número não foi chutado, porque estava com o BTG, estava com uma tese desenhada e meio que entendi o que eles estavam fazendo. Como eu ia para a Europa e os players europeus me deram
a visão do negócio de 10, 15 anos da América do Sul, eu fui meio que seguindo esse script. Então, quando eu fui buscar investidor, eu sabia o que eu queria. Eu queria alguém que comprasse parte do meu negócio, injetasse dinheiro, me arrumasse na governança para sair de 50 para 1 bilhão, consolidando o setor na América do Sul, não necessariamente fazendo outros M&As, mas organicamente crescendo com o time comercial e alocando capital em grandes concessões de estacionamento que iam vir de aeroportos, fazendo edifício garagem subterrânea, comprando contratos de operadores menores, antecipando receita, porque no final do dia é um business financeiro. Então, a minha visão estava correta, o alinhamento de tese estava muito alinhado com quem eu acabei vendendo a empresa, que foi o Pátria, que estava estudando e gastando na grana para mapear aquilo que eu havia mapeado com minhas próprias pernas. A gente falou, tá bom, e temos um alinhamento de médio prazo para chegar em um delta resultado. Então, foi essa remada que eu fiz e foi exatamente esse desenho que foi feito. E quando chegamos a um determinado tamanho de negócio, agora era a parte 2, falei, bom, agora que eu virei sócio minoritário, eu preciso abrir o resto. Então foi aí que a gente arrumou o player francês para poder fazer a fusão das companhias e do qual eu vendi o resto da minha participação. Então ali eu encerrei o ciclo na totalidade. Empresas duas, empresas combinadas hoje, tem mais de 1 bilhão de faturamento e elas estão juntas num outro patamar de tese, mas obviamente que o Pátria deve dar saída do negócio, porque tem mandado para sair, não tem jeito. Então existe uma negociação desse tipo que isso tem uma previsão. Então a tese funcionou nesse aspecto de sabermos para onde estamos indo. Obviamente tivemos um monte de percalços, tivemos pandemia, fechamento de todas as garagens, imagina você, 4 mil funcionários, setor paralisado por 8, 9 meses, repactuar negócio, devolver contrato que não serve, etc. Então assim, deu uma chacoalhada, mas no final saímos todos vivos. E é legal colocar, assim, fundo private ou venture capital, eles têm um mandato, eles têm um objetivo. Eles têm um tempo de vida, inclusive. Acho que isso que o empreendedor tem que ter em mente também quando ele vai buscar algum tipo de investimento, algum tipo de relação com esses caras. Assim, pegar um fundo em fim de vida pode ser uma bela armadilha para eles enfiarem a faca no seu pescoço muito rápido. Né? Exato. E aí o advisor de M&A tem que avisar, né? Assim, e meu papel fiduciário com os investidores, eles falaram, olha, esse fundo aqui de VC, cara, tá fechando. Não pega dinheiro desse cara porque é o fundo da mortalidade. Você vai entrar num balaio de gato aqui sem fim. Cabe a mim dizer isso. Por mais que o fundo faça o cheque e eu ganhe minha comissão, não é correto com o empresário. Esse fundo de private equity aqui, esse cara aqui, cuidado, os teses dele não estão indo bem, tá com problema nesse portfólio, tá querendo botar você num bolo de coisa ruim com o seu EBITDA bom, vai poluir o seu negócio e vai salvar o rabo dele. Essa leitura tem que ter. Então, não vamos falar com esse fundo. Vamos falar com esses outros fundos aqui, esse fundo de menos, esse cara tem reputação melhor, acabou de levantar um fundo novo, está com um fundo cheio de dinheiro, vamos aproveitar esse dinheiro aqui para alimentar a sua tese. Então, o fundo tem que me contar a tese dele, não é eu que tenho que contar a minha, não. Me fala aí, fundo, qual é a sua tese para o meu setor para os próximos anos? O que é que você pretende fazer? É uma entrevista que pouca gente faz. Sim, pouquíssimas pessoas. Pouco empresário, ó, advisor. Amigo, conta a tua tese. Roberto, eu não posso falar que é confidencial por aí. Não estou entendendo. Você quer que eu comprar a empresa do meu cliente? Você quer entender a tese do nosso negócio? Você não quer dizer a tese do fundo? Você vem com um papinho lá, não, vamos consolidar. E um detalhe, às vezes o fundo não tem a tese, hein? Ele não sabe, não quer contar, porque ele não sabe não. Porque não sabe mesmo. Aí você tem que fazer um resumão e ver se mais ou menos o alinhamento dele com a visão meia cinzenta, se tá batendo com a tua. Porque no final você vai acabar dizendo para ele o que ele tem que fazer com o dinheiro que ele levantou, porque os caras levantam muito dinheiro para depois ir alocando nos negócios, vão criando teses do zero, com executivos de mercado daquele setor que outro dia estavam sendo mandados embora, porque eram ruins, são esses caras que estão desenhando a tese no futuro, olha que louco. Eu peguei a colocar, o fulano tem 15, 20 anos de experiência no setor de XYZ, então olha, ele tem bagagem para criar uma tese. Aí quando vai ver, o cara lá quebrou as empresas, tomou alavancagem, cara, tem CEO de empresa aí, listada, pelo amor de Deus, que tá em fundo de private equity dando consultoria, o cara tipo, é preço, tá maluco. Só fez desserviço, só aprovou balanço maquiado e o cara tá lá, não, porque o compliance falou que ele não estava envolvido, pode contratar o cara. É assim que o mundo corporativo funciona. Sempre tem uma desculpa boa ali para justificar o injustificável. O advisor de M&A, cara, tem que ter essa visão, tem que falar com o mercado e dizer, cara, essa tese aqui não vai dar certo. Tem gente ruim tocando o negócio. Geralmente é feita para não dar. Quando você tem um ecossistema de executivo ruim, que desenhou a tese, cara, piorou. Então assim, vai fazer rodada com VC? Cara, eu conto nos dedos quantos VCs bons tem no Brasil. Tem menos de 10.
Aí você vai olhar o histórico. Eu não quero saber o histórico bonitinho que ele vai me mandar do MOI que dá dos investimentos. Não, eu quero tudo que deu errado. Me conta o que deu errado das teses que você botou dinheiro. Foi que você escolheu a tese errada? Foi as empresas que você botou dinheiro que não estavam no momento certo? Ou você deixou de lado, você estava gastando tempo batendo carteira para aumentar o tamanho do seu fundo e largou as investidas de lado lá? Que não tem essa. Qual é o tempo que o sócio sênior de um fundo vai estar dedicado ao seu negócio? Isso é uma pergunta boa para fazer. Porque se o senhor for ver ele na reunião de board, esqueça, a reunião de board vai apresentar resultado. Nessa dinâmica de VC de Private Equity, não é reunião de discussão de tese. Eles discutem ali, ó, num café da manhã, entre eles lá dentro do banco, do fundo, e você não está elegível a participar dessa reunião, cara. O que é reunião deles interna, que ele não vai te contar o que está dando Do certo, conselho tá dando do errado. fundo, e você não... Então tem que fazer essas perguntas também. É uma outra coisa que você comenta bastante, assim, quando você está fazendo assessoramento, ir lá e conversar com o cliente final. Você até fala assim, né? Olha só, se o vendedor não quer te levar para falar com o cliente, me coloca como se eu fosse um integrante corporativo, que eu fosse pesquisar qualidade, porque tem alguma coisa errada. Por que eu não posso ir lá falar com esse cliente? Explica um pouco mais como você se aprofunda, assim, para ter ali a temperatura correta do negócio. Vamos lembrar que entre comprador e vendedor, o vendedor também tem lá suas agendas ocultas, né? Então, assim, imagina que o cara tem uma certa dependência de determinados clientes de faturamento. São contratos que eu julgo que são sensíveis. Eu quero saber, se eu fosse comprador, eu ia querer saber qual que é a relação desse contrato. Eu quero visitar o cliente que ele tem no portfólio. Eu quero saber como é que está a relação comercial. Eu quero saber se esse contrato está prestes de ser destratado ou repactuado. Se as empresas não estão caminhando para o buraco... Não... Então, às vezes, o vendedor não quer que você saiba disso porque o contrato está para ser rescindido e ele quer vender a empresa antes. Mal sabendo que o comprador vai colocar no earnout a manutenção daquele contrato, provavelmente. Então, como que a gente minimiza esse impacto? Cara, eu vou antes. Vai lá na empresa, conversa com o cliente. Se o vendedor não topar abrir essa informação, para mim já tem um sinal de bode na sala. E se eu estiver assessorando a companhia, cara, eu não vou assessorar alguém que está empurrando esqueleto. Eu também quero saber. Então, a usina tem que ser boa para os dois lados. Porque imagina a reputação, cara, você demora anos para construir. É muito rápido você perder. Imagina você assessorar uma empresa que está vendendo um monte de esqueleto. Cara, é você mal visto, que vai parecer que eu participei daquilo. Afinal de contas, eu estou negociando algo que alguém me deu, para poder, me deram um mandato para fazer isso. Eu tenho que ter responsabilidade daquilo que eu estou negociando. Até porque aquele comprador, ele pode estar na mesa negociando outras empresas que eu vou estar vendendo. Então assim, eu vou sentar na mesa com o cara e vai dizer, puta, vem aquele advisor que só me dá entubada. Né? Então tem que ter essa particularidade. Lembrando que o comprador, muitas vezes, ele também tem que fazer esse tipo de diligência. Você que é de cybersecurity aí, essas empresas que vendem tecnologia, que tem segurança de não sei o quê, o pessoal está fazendo diligência disso tudo, você sabe. Eles mandam lá... Vai ter que buscar descontar, né? Porque o meu risco... Olha na fonte da informação, olha se está seguindo as regras de LGPD. Eu já vi empresa de tecnologia, não, essa minha base é sensível. Ele não pode olhar. Eu falei, cara, como que ele não vai te comprar? Você está te comprando a base do cliente, está louco? Informação sensível, cara, tem algo errado aí, entendeu? Sim, sim. Não, eu quando era executivo, eu recebi algumas ligações de fundos de gente que estava querendo investir no mercado de cibersegurança, e o engraçado sempre foi que eram empresas que eu fui cliente e deixei de ser cliente. Era o tal do churn. O cara, pô, mas por que você saiu? E teve um que eu falei, cara, eu saí puramente por grana. Eu tinha A, B e C que fazia a mesma coisa, eu tava com A, eu fiz uma RFP, B ganhou porque foi mais barato. Não, mas não tem outro ponto? Não tem outro ponto, cara. A RFP tinha 10 linhas, todo mundo atendia as 10. Foi puramente financeiro. E o cara ficou uma meia hora tentando pegar, assim, falei, se tinha alguma coisa errada, eu falei, cara, você não tá entendendo. É grana. Era dinheiro, puramente. Cara, puta. Aí depois conversei com outro amigo, o cara fez a mesma coisa, e essa empresa estava perdendo a cor e estava cobrando mais caro que os outros. Era simples, mas não era questão de qualidade de serviço. Você estava querendo resolver esse problema, você já identificou qual que é e como que você vai gerenciar ele. Mas na prática... aliás, tem uma coisa interessante para falar aqui, né, que pouco se fala, é que quando a empresa vendedora está sendo auditada, cara, a auditoria contratada, e sendo um Big Four, os caras vêm contratados para achar pelinho. Pô, meu irmão, muito cuidado, que os caras vão entrevistar seus funcionários, seus analistas, vão dizer, e esse número aqui dessa vírgula, o que é? Aí você explica. Só que do outro lado está um analista burro fazendo pergunta para o teu funcionário burro. Então imagina aí o nível de asneira que está sendo discutida. Aí vão pegar dessa informação, cara, e vai levar para um slide de apresentação dando um puta desconto no teu preço, porque alguém analisou alguma coisa errada, sem fundamento correto. E o comprador, depois que ele recebe um laudo da auditoria, ele dificilmente
vai voltar atrás e vai dizer, não, se a auditoria apontou, é porque tem juízo de valor. Cara, não deixe isso acontecer. Aí é a hora de o fundador, gente sênior, ter que estar na negociação, participando dessas conversas com a auditoria, para dar o conforto das informações que eles têm direito a acessar, explicando da maneira correta, para não ter dúvida. Não é vaquear, mas, cara, veja se o cara entendeu o que você explicou. Porque às vezes o seu negócio tem uma complexidade operacional e o cara não entendeu. E ele vai botar isso na conta como se fosse um passivo, não materializado. E aí o comprador que não entende seu negócio às vezes, porque pode ser um fundo, não é uma estratégia, vai dizer, não, se a auditoria apontou, Roberto, eu não posso voltar atrás porque a auditoria chancelou. E auditor geralmente não desfaz o relatório. Não, amigo. se ele escreveu, ele não Já tem era. jeito. E aí, ou você vai tomar discutir o preço, ou você vai ter que tomar aquela entubada. Então eu já vi alguns MNEs morrerem na praia por uma falta de comunicação adequada entre quem está auditando e quem está prestando as informações. Eu estava conversando com uma empresa que essa auditoria teve uma visão muito equivocada do reconhecimento de receita. Por que a gente descobriu no final? O auditor não tinha nada a ver com tecnologia, que tem hardware, software, que tem recorrência, que é isso, que não é aquilo, o que é suporte. É muito difícil. Então, às vezes até fala assim, deixa eu só explicar aqui como que funciona, né? Nosso business. Daqui, isso é uma premissa. Agora a gente vai para o que você quer ver. Né? É uma boa sugestão. E aí, você no hold show tem que estar bem suportado. Porque às vezes nem o founder é o cara mais indicado para discutir esse tipo de coisa, né? Como a gente estava conversando com o Vitor lá, que é nosso amigo lá de fora, que faz bastante hold show. Você tem que estar suportado por pessoas que saibam discutir de igual para igual, porque eles vão botar 2, 3 ACFOs para discutir com isso. O founder é o cara da ideia, ele não se aprofunda tanto nessa visão, então você tem que ter alguém que consiga debater de igual para igual, mas que conheça o seu business. Eu gosto de fazer um esquente com o fundador, quando a gente vai participar de qual comprador, eu falo, cara, vamos fazer um ensaio aqui. Eu sou comprador, eu encho o cara de pergunta para ver como é que ele vai sair. Toda vez que o cara gagueja ou não sabe responder, falar, já entendi, esses pontos aqui eu vou ter que falar no seu lugar. Me ensina aqui. Aí eu pego o resumão do negócio dele todo, entendi, eu falo, não se preocupa, eu vou ajudar a responder. E se eu não estiver presente, eu vou capacitar alguém para que eu faça. Esse trabalho é um trabalho de tailor-made. Ele é manual, mas ele funciona. Porque o comprador fala, pô, tem alguém que consegue explicar. Ufa! Tem alguém que não dá volta para falar a mesma coisa. Não tem nada de errado. Entendi a tecnicidade do negócio. Entendi as perguntas que eu estou fazendo. E aí, cara, não é que sua empresa vai aumentar o valuation, é que ela vai estar elegível para passar para a próxima fase. Tão simples quanto ela não isso. vai perder valuation, na verdade, né? Exato. Não vai tomar downgrade e você está elegível a continuar conversando. É isso aí, M&A são fases. À medida que ela vai avançando, o seu percentual de não dar certo vai diminuindo. Não é o contrário, entende? Então, assim, a gente começa com 1% de dar certo e vai aumentando. Até o SPA, cara, se tem 90% ali, talvez eu já tenha 10% para dar errado ainda. Até assinar o contrato todo e der o closing para o dinheiro estar na conta. Aí, beleza. Mas pro founder mesmo, só vai dar a hora que ele fizer o exit de verdade. Esse é o aqui tá. Mais 5 anos o mínimo. Não, se não estiver vendendo a empresa 100%, com certeza. Foi startup, parabéns, você fez a rodada, vai trabalhar pro dinheiro dos outros. Faça uma nova rodada, tenta fazer a secundária para fazer sua poupança e fique pro final da festa se tiver festa. Se sobrar um chantilly é teu. Mas é bem por aí mesmo. Né? Logo que a gente vai ter que ir pro final. Mas antes eu queria ter essa sua visão dos conselhos. Tem muitos conselheiros tradicionais de longa data. Como você está vendo os temas de tecnologia ou de cibersegurança, governança de dados, AI, assim, qual que é a provocação que você tem para eles nesses debates? Tecnologia e AI basicamente domina a pauta quase que sempre. Vou te dizer que cibersegurança para a empresa de economia real, pouco se fala. A preocupação é quase que zero. Ah, não, isso aqui a gente vê depois e tal. Só quando... Fala com o menino da segurança. Quando a bomba estoura e vira prioridade, né? Então, IA, assim... eu tenho chatbot e eu tenho com IA. Não, cara, isso não é IA. Beleza? Vamos 2 passos para trás. Então, a gente tem que estimular os sócios na pessoa física a usarem ferramentas de IA. Falei, começa a usar você, beleza? Para você se familiarizar com a ferramenta. Agora você está compreendendo que ela faz na tua vida, pessoa física, eu vou levar o potencial para a empresa. Aí você começa a trazer comitê, aí você olha pro cara de TI e fala, esse cara de TI é o cara de infra, não é um cara voltado à inovação, a soluções de tecnologia. E by the way, olha o que a empresa gringo está fazendo lá, ele ganhou X pontos percentuais de margem adicional, porque colocou essas ferramentas aqui. Vamos começar a olhar? O fundador bonitão vai começar para as feiras no exterior, vai começar a ter esse tipo de olhar, você começa a capacitar o cara leva inovação de verdade e tecnologia de como que isso já está transformando e afetando o seu setor para o bom e para o mal. E olha só,
tem agenda que a gente tem que falar que é o seguinte, ó, a tecnologia que vai comer boa parte da sua margem, porque outros players que não são os concorrentes vão tomar parte dos seus contratos. É o seguinte, vamos vender essa empresa em 2 anos, vamos chegar no auge dela e vender para esse cara que ele vai fazer a conta que é mais barato de comprar do que ele botar a solução do zero no Brasil. Já tive esse tipo de discussão. Fazer um planejamento sabendo que nós temos uma limitação de braço de tecnologia e inovação, que o nosso core não é esse. Vamos vender a empresa para alguém que tem isso e aí vai virar outro bicho na gestão dele e você resolve seu problema na pessoa física. Às vezes é uma decisão que você tem que tomar desse jeito. E aí a parte de cyber você vê o assunto ganhando mais proporção ou ainda está ali no... Muito pouco. Muito pouco, muito pouco. Quando a empresa é de tecnologia, aí o cyber é falado bastante. Quando ela não é de economia real, é tipo patinho feio da sala. É igual você falar na época lá de compliance, que hoje se fala na moda. Tem um tema de cyber lá. Você viu o que aconteceu com a empresa que teve os dados colocados? Eu falo, cara, você viu não? Isso pode estar acontecendo debaixo do nosso nariz aqui, ó. O RP que você usa lá, que foi Dom Joãozinho da fábrica que montou para você. Eu duvido que esse cara tenha proteção de dado. E esse dado que você dá para ele é toda a tua base de cliente, tá maluco? E você acha que isso é muito em decorrência da falta de conhecimento ou da falta de impacto real? Eu acho que é da falta de conhecimento. As pessoas, os empresários não sabem. Vamos lá, né? É difícil você ver um empresário de economia real que montou um negócio do zero ser orientado para isso. Se ele for um cara de inovação, porque ele já tem uma outra cabeça, a terceira geração, aí ele começa a entender, sabe, o security, mas mesmo assim, não é a pauta prioritária dele. Então, o que eu acho que tem que fazer para isso ser uma oportunidade? Né? Eu acho que as pessoas que têm o drive e habilidades com você têm que provocar os conselheiros que já estão nessa empresa a trazer esses assuntos e aí contratarem empresas para poderem fazer essa varredura e implementação das melhores práticas. Por exemplo, eu estou no conselho de uma empresa, se você não me provocar, eu não vou levar esse assunto. Aí você vai dizer, olha, Roberto, no seu setor aqui, o que eu vi de oportunidade? Isso me traga cases, traga elementos, e você estimula a informação chegar de uma maneira de cima para baixo, mais estratégico, porque o assunto nem a cancha. CISO não vai ter uma cadeira no conselho. A SEC lançou aquela regulamentação nos Estados Unidos comentando, né, que teria que ter, e a interpretação do nosso segmento é que seria a persona do CISO. Não, os conselheiros terão que ter mais conhecimento para ter um debate mais propositivo, mas ainda tem um abismo. Empresa de capital aberto nos Estados Unidos. Empresa de capital aberto no Brasil já está uns 10 passos atrás. Empresa de capital fechado tá lá em empresa familiar esquece, amigão. Assim, a gente está falando do lembra do arroz com feijão bem feito? Pronto. A gente tá falando... Quase esqueci de falar. A gente está falando do DRE, cara. A gente está falando de operação, está falando de manutenção de cliente, de retenção de executivo bom, de ter um plano de cargos e salários, de a empresa ser orientada a trabalhar com meta. A gente está falando disso. Ter os indicadores, né? No início. Ter os indicadores, os KPIs do negócio, ter um RP que funcione. Ter gente que sabe chegar na reunião e prestar informação com clareza e fazer próximos passos. Direcionado ela diretamente a um negócio, eu não estou nem falando de algo assim igual. Sim, né? do core do negócio básico, de olhar as margens corretas e tomar decisão fazendo com a conta de fluxo de caixa descontado. A gente está falando disso ainda no Brasil de hoje, com inteligência artificial e parindo um monte de informação disponível. Então, assim, a turma ainda está na idade da pedra da gestão de algumas coisas. Ou os caras estão indo por um caminho que não estão enxergando todo o resto da empresa. Então, assim, o arroz com feijão bem feito, ele vem justamente para pegar esse consolidado de informações e colocar em forma de processos e não ficar uma parte chata em que cada integrante do conselho tem uma atividade e uma função para determinada tarefa. E ele que vá, faça as entregas e traga os resultados. E levante a mão e peça ajuda para o conselheiro para ajudar ele a botar a mão na massa sobre isso. E Roberto, quem quer continuar em contato contigo, quais são as suas redes sociais, onde o pessoal pode te achar aqui? Bom, 2. LinkedIn, Roberto Valverde, você vai me achar. E no Instagram, Roberto Valverde 1. Se me mandar DM, mandar mensagem lá no e-mail, eu respondo todo mundo. Pô, respondo sim. Pessoa, prova viva de que eu respondo. Só escreva direito a mensagem que ele responde. Exatamente. Então, viram só, conteúdo de altíssima qualidade. E para que você tenha acesso a mais conteúdos como este em primeira mão, ative o sininho, compartilhe esse material para chegar a mais pessoas e inscreva-se no canal. Até a próxima.